Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ainda falando sobre arrebatamento pré-tribulacional, arrebatamento pré-ira, já tem um vídeo gravado meu sobre esse assunto. Eu só quero dar mais um reforço a essa tese bíblica com base no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso de número 4. Nós precisamos, irmãos, como bons assembleianos que somos, fortalecer as nossas bases doutrinárias. Pouco se fala sobre isso. Tem pessoas, irmãos, que nem entendem esse ponto de vista pré-tribulacionista, nem compreende estar dentro da Assembleia de Deus, na igreja. Mas quando você fala sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, eles são leigas. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos para que nós possamos compreender um pouco. Diz assim, verso 4, capítulo 20 do livro de Apocalipse. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi, preste bem atenção, e vi as almas daqueles que foram mortos, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. Esse verbo viver, no original grego, significa zal, que significa viver, respirar, estar entre os vivos, não morto. Ou seja, eram almas, mas que receberam vida, que foram ressuscitadas, que estão vivas com seus corpos glorificados. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles reviveram, ressuscitaram para entrar no milênio com Cristo, para reinar durante 1000 anos. E aqui, com base nesse texto, eu faço uma pergunta, porque o pós-tribulacionista, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois que a tribulação, a grande tribulação terminar, se baseiam aqui na vinda de Cristo em glória no livro de Apocalipse, capítulo 19. Jesus já voltou no capítulo 19. E aqui é colocado tronos, e vi tronos. E assentaram-se sobre eles aqueles que foram lhe dado o poder de julgar. Quem são esses? A quem Jesus prometeu poder para julgar, senão a igreja. E depois de tudo isso acontecer, ele vê as almas daqueles que foram degolados na grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, e estes reviveram e reinaram com Cristo, ressuscitaram. E Paulo vai escrever na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer que, capítulo 4, verso 15, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, preste bem atenção, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, se no capítulo 20 aqui de Apocalipse acontece a ressurreição dos mortos, e Paulo diz que os vivos que estiverem vivos, crentes, esperando a vinda de Jesus, não precederá, ou seja, não irá na frente daqueles que já morreram, dormiram em Cristo, mas há uma ordem, primeiro os que morreram, depois os que estiverem vivos naquele dia. E se aqui no capítulo 20, verso 4, nós vemos aqui a ressurreição daqueles que foram mortos na grande tribulação, degolados por causa da palavra de Deus, por amor a Jesus, e que não receberam a marca de Satanás, a marca da besta. Onde está então o arrebatamento dos vivos aqui no capítulo 20, verso 4, se Jesus já botou no capítulo 19? E por que aqui no capítulo 20, verso 4, a gente só vê os mortos ressuscitando? Cadê a igreja sendo arrebatada? Era para ter também o arrebatamento. Onde está o arrebatamento aqui no capítulo 20, verso 4? Fica uma pergunta para quem é pós-tribulacionista. Sabe por que não tem arrebatamento? Sabe por que não tem a transformação dos vivos aqui? E o arrebatamento nos ares para encontrar com o Senhor nos ares? Lembrando que Jesus já desceu no capítulo 19, viu? Aqui está acontecendo o julgamento, juízo. Mas é um julgamento de obras, um galardão. E a ressurreição dos que foram mortos. Então, por que os vivos aqui não são transformados e arrebatados? É porque o arrebatamento já ocorreu no capítulo 4 do livro de Apocalipse. É por isso que você não vai ver menção aqui de arrebatamento no capítulo 20 nem no capítulo 19. Porque a igreja já foi arrebatada no capítulo 4. Você vai ver que no capítulo 19, quando Jesus desce também com seus exércitos vestidos de linho fino, puro e resplandecente, que são
O livro de Apocalipse vai dizer também que são a justiça dos santos. Estes que estão descendo, os exércitos de Cristo descendo juntamente com ele em cavalos brancos, são a igreja, são os exércitos angelicais descendo com Cristo, porque a igreja já foi arrebatada no capítulo 4. E estes que estão sendo ressuscitados no capítulo 20 de Apocalipse, verso 4, são aqueles que irão morrer durante o período da grande tribulação, onde a igreja não estará mais na terra. É por isso que, irmãos, que o argumento pré-tribulacionista, ele é bíblico, está na Bíblia. Assim como eu fiz no vídeo passado, Deus prometeu que nos guardaria da ira. E aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 5, 6 em diante, até o capítulo de número 19, é onde nós vemos consumada todo o período tribulacional. Então é isso, irmão. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Compartilha, comenta, deixa o seu like, em nome do Senhor Jesus.